Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos ler o primeiro e o segundo capítulo do livro O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé, escrito por Stormy O'Martin. Como o poder da esposa que ora, mensagens de fé, poderá me ajudar? Se eu tivesse de fazer tudo de novo, não escreveria o poder da esposa que ora de maneira diferente. Contudo, neste O Poder da Esposa que Ora, Mensagens de Fé, estou passando adiante o que o Senhor me ensinou em todos esses anos sobre a esposa que ora, desde que escrevi o primeiro livro. Acima de tudo, incluí neste livro um número muito maior de orações para você, esposa. Aliás, 1/3 do livro consiste em devocionais e orações para você orar por si mesma. A segunda terça parte inclui devocionais e orações para você orar pelo seu esposo. E a última terça parte contém devocionais e orações para você orar pelo seu casamento. No entanto, não agrupei essas partes em seções referentes a eu, ele e nós. Ao contrário, ao longo do livro, alternei orações pela esposa, esposo e casamento, para que cada grupo de 3 devocionais inclua eu, ele, nós. Isto é, um para você, um para o seu esposo e um para o seu casamento. Fiz isso porque acredito que esses 3 tipos de oração são cruciais para sustentar um casamento sólido. Talvez você não se dê conta da extrema importância de orar por si mesma como esposa. As mulheres têm a tendência de descuidar de si, e é vital para o casamento não fazer isso. Quando ora por si própria, você exerce influência em seu espírito, alma e corpo. Integridade, discernimento, entendimento, força e liberdade. Em Cristo, muito mais do que você imagina. A oração pessoal aumenta a capacidade de receber revelação de Deus. Isso ocorre porque, enquanto você ora, Deus lhe concede a capacidade de ver o que realmente se passa em seu mundo e no âmbito do espírito. Por exemplo, você fica sabendo quando a carne pode estar dominando seu espírito, ou quando o inimigo de sua alma tenta provocar contendas e apresentar mentiras como se fossem verdades. Essas coisas são cruciais para você, esposa, a fim de que consiga manter um casamento bom e forte, pelo menos no que depender de você. Isso tudo significa que você precisa continuar a orar. Muda-me, Senhor. Sei que seria muito melhor orar, muda-o, Senhor. Mas, infelizmente, essa oração raramente ou nunca é respondida. Agora, porém, você precisa desenvolver a oração, muda-me, Senhor. E pedir a Deus que lhe mostre tudo o que precisa saber acerca de si mesma. Precisa pedir a Deus que revele o que deveria saber e o que ajuda a fazer e que te ajude a fazer o que for preciso. Por exemplo, orar para que Deus lhe dê força para impedir que a preocupação, o medo, a dúvida e o pensamento confuso se infiltrem em sua vida e exerçam influência no que faz e diz. Deus quer que você dê a Ele o controle da sua mente e coração. Embora lhe tenha dado capacidade para sentir, Deus não quer que sentimentos e emoções a dominem, a ponto de causar infelicidade a você e ao seu marido. Deus quer que você leve sentimentos e emoções a Ele, seu Senhor e confidente, e os coloque nas mãos e no controle do Espírito Santo. Os devocionais e as orações nesse livro ajudarão nesse sentido. Há outro motivo importante para orar por si mesma. À medida que envelhece, você precisa ter um espírito dócil e tranquilo. E para que isso ocorra, é necessário ter a beleza do Senhor em você, adornando cada parte do seu interior. Isso exerce influência em seu exterior, mais que qualquer outra coisa. A mulher cujo coração, alma e mente são belos é mais atraente a todos e, acima de tudo, ao marido. Parte dessa atração consiste em exibir o fruto do Espírito. Para isso, você precisa sujeitar cada vez mais seu coração e a sua alma ao Espírito Santo. Diga todos os dias, Senhor, enche-me mais uma vez com o fruto do seu Espírito. Que teu amor, alegria e paz transbordem em mim. Ensina-me a ser paciente, amável, bondosa e a cultivar dentro de mim tua paciência, amabilidade e bondade. Ajuda-me a exibir tua fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este livro também ajudará a entender verdadeiramente que você pertence a Jesus e que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Isso não significa que você não deva sentir paixão pelo seu marido. Significa que
que quero o que eu quero em termos de expectativa em relação a ele não substitui o que quero, o que Deus quer em sua atitude e mente. Para saber o que Deus quer, você precisa andar no Espírito. Quando vivemos controlados pela carne e não pelo Espírito Santo, o resultado não é nada bom. Acabamos pensando em nós e o que nós queremos não é o que Deus quer. Quando crucificamos os desejos da carne e vivemos pelo Espírito a fim de andar pelo Espírito, não nos tornamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Ao contrário, tornamos-nos mais semelhantes ao Senhor. E isso é o que todos nós queremos. Esses devocionais e essas orações também ajudarão seu marido a ouvir melhor a voz de Deus, a aumentar o entendimento dele a respeito da verdade de Deus, a crescer em força e paz e adquirir uma perspectiva correta sobre as várias situações e desafios que porventura ele esteja enfrentando, incluindo muitas atitudes e lutas comuns que fazem parte da maioria dos casamentos. Cada oração por vocês dois irá ajudá-los a ser mais e mais guiados pelo Espírito Santo, de modo que possam agir corretamente, sem permitir que outras coisas, como atitudes negativas entre vocês, se intrometam no seu caminho. Uma das revelações que recebi pessoalmente do Senhor nos últimos anos foi a de que tenho uma escolha a fazer a respeito de minha atitude e de como vou reagir diante de meu marido todos os dias. Evidentemente, eu já sabia disso, mas saber e fazer são coisas muito diferentes. Se me irrito com alguma coisa, tenho de decidir se vou agir de maneira irritada quando conversar com ele na semana seguinte. Ou será que vou ter uma conversa amena com ele e escolher palavras que unam, não palavras que separem? Será que as primeiras palavras que eu lhe disser de manhã, ou depois de ter estado um longo tempo longe dele, serão agradáveis e encorajadoras? Esses devocionais e orações ajudam-me a fazer a escolha certa todos os dias e ajudarão também. Você não encontrará uma oração especial para fazer por seu marido em caso de ele não ser ainda um homem temente a Deus. Acho melhor que você ore todos os dias pela salvação dele. Diga: Senhor, oro para que abra os olhos do meu marido para a tua verdade e o conduzas à salvação em ti. Ajuda-o a conhecer-te, Jesus, e aceitar-te como seu único Salvador e Redentor. Depois, repita as orações desse livro ao seu marido, como se ele já fosse um homem temente a Deus, sempre agradecendo a Deus por ele estar conduzindo seu marido à salvação todos os dias. Quanto mais você orar pelo seu marido dessa forma, mais o coração dele se tornará sensível ao apelo do Espírito Santo. Embora ele ainda não seja convertido, Deus falará ao coração dele. Suas orações eliminarão os ruídos mundanos ao redor da mente do coração de seu marido, para que ele ouça melhor a voz de Deus. Não desanime, nem imagine que nada acontece. Se você persistir na oração, saiba que algo está definitivamente acontecendo. Por mais resistente que seu marido seja a respeito da própria conversão, ele não resistirá a Deus, que vence barreiras e salva. Você pode ler este livro seguindo a ordem dos capítulos ou escolher um título que se encaixe melhor naquilo que está enfrentando, sofrendo ou necessitando. Oro para que você tenha um encontro com o Senhor nesses textos bíblicos, devocionais nessas orações, de uma forma nova e poderosa, e veja mudanças extraordinárias em você, seu marido e em seu casamento. Somente Deus é capaz de realizar. Stormy Martin. Quando eu desejo ser mais persistente na oração. Alegrem-se sempre, orem continuadamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como esposa, você necessita adquirir o hábito de orar sem desistir e não permitir que o desânimo seja um obstáculo no caminho. Deve persistir e continuar a orar e a pedir. Quando Deus disse a Abraão que decidiria se Sodoma seria destruída ou não, Abraão intercedeu, orando pelo número de justos que porventura houvesse ali. Perguntou a Deus se ele destruiria Sodoma, caso houvesse 50 justos na cidade. O Senhor disse que não destruiria. Então Abraão perguntou se Deus destruiria a cidade, caso houvesse 45 justos. Depois, se houvesse 40 justos, 30 e 20. Em todas as vezes, Deus disse que não destruiria. Finalmente, Abraão perguntou: e se apenas 10 forem encontrados? Deus respondeu: pelo amor aos 10 não destruirei. Como sabemos, foram encontrados apenas 4 justos ali, portanto Deus destruiu a cidade. Mas Abraão parou quando chegou ao número 10. Precisamos ser persistentes na oração, de tal forma que ela nos force a continuar a pedir como Abraão fez. Costumamos desistir cedo demais. Talvez Abraão tenha parado de pedir por ter imaginado que não haveria pelo menos 10 justos em Sodoma. Ou talvez naquele momento Deus tenha provado seu argumento e revelado suas intenções. Deus sabia que o pecado dominava a cidade a ponto de ser destruída, mas salvou 4 justos: Ló, sua mulher e 2 filhas.
Suas orações também são poderosas para salvar, portanto, continue a pedir, a buscar e não peça migalhas quando Deus deseja dar-lhe um banquete. Se estiver orando por você, seu marido ou casamento, peça a Deus que ajude a persistir na oração, mesmo que a solução pareça impossível. Não peça apenas que o seu casamento seja salvo, mas que seja bom. Não peça apenas que seja bom, mas que seja ótimo. Deus não nega aquilo que faz parte da vontade dele. Se seu marido for inflexível a ponto de não querer se submeter à vontade de Deus, persista na oração, para que a vontade de Deus vença. Minha oração a Deus, Senhor, oro para que me ajudes a ser persistente na oração, a pedir e continuar a pedir aquilo que creio ser a tua vontade. Sei que desejas o que há de melhor para o meu relacionamento com o meu marido: amor, altruísmo, bondade, paz, generosidade de alma. Ajuda-me a persistir na oração e a pedir o padrão mais alto que tens para o nosso casamento. Dá-me uma visão de como queres que eu ore. Mostra-me como nosso casamento deve ser e ajuda-me a orar nesse sentido, para que ele se transforme naquilo que desejas. Sei que não posso forçar meu marido a nada, mas tu podes tocar-lhe o coração e fazê-lo voltar-se para ti. Peço-te que faça isso. Que ele aceite que tu reinas em sua vida. Ajuda-me a orar de forma constante e apaixonada e a perseverar em todas as circunstâncias. Eu te agradeço antecipadamente as coisas maravilhosas que fará em nós e no nosso casamento. Oro em nome de Jesus. Capítulo 2. Quando ele precisa andar mais perto de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, essa dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você já viu seu marido tão atarefado ou preocupado a ponto de parecer estar afastado das coisas e dos caminhos do Senhor? Isso pode acontecer facilmente a qualquer pessoa se ela não tomar o cuidado de permanecer na palavra de Deus e de estar em constante comunicação com o Senhor em oração e adoração. Se já viu isso acontecer ao seu marido, ore para que ele reconheça que Jesus é a videira a qual está ligado. Caso contrário, não produzirá fruto. Ore para que ele tenha um claro entendimento de que não pode realizar nada duradouro sem Jesus consigo. Ora para que ele reconheça que Deus deseja ser glorificado pelos frutos produzidos em sua vida. Ore por si mesma da mesma forma. Você também precisa estar ligado a Jesus para viver nele e ele em você. Não é possível produzir os frutos que deseja se não andar verdadeiramente com ele dia e noite. Se seu marido ainda não anda com Jesus, continue a orar por isso. Peça a Deus que o atraia cada vez mais para perto dele e a fim de que um dia o doador da frutificação os capacite a produzir frutos em conjunto, muito mais do que imaginaram ser possível. Não há um só marido nesse mundo que não receba os benefícios da oração da mulher, quando ela pede que ele ande mais perto do Senhor. Com isso, a felicidade de vocês será ainda maior. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que meu marido sinta o desejo de andar bem perto de ti. Por mais atarefado que ele esteja, que o lembres de que ele não pode andar sozinho, sem reconhecer que és a fonte de tudo o que é de bom em sua vida. Dá-lhe sabedoria e discernimento para saber quando está se distraindo com outras coisas e negligenciando seu relacionamento contigo. Que ele sinta mais sede de ti e da tua palavra. Capacita-o a ver claramente que sem ti ele não poderá fazer nada vantajoso ou duradouro. Concede-lhe o desejo de estar ligado a ti de maneira mais profunda, para que essa ligação produza grandes frutos em sua vida. Mostra-me como encorajá-lo e apoiá-lo nesse sentido. Só tu sabes o que dizer ao coração dele. Oro da mesma forma por mim, para que eu permaneça em ti, minha videira verdadeira, e ele em mim, de modo que minha vida produza muitos frutos em todas as circunstâncias. Que meu marido e eu possamos frutificar juntos. Faz vida fluir por meio de nós, de tal forma que os outros vejam e reconheçam que tu és a fonte de tudo que é bom em nossa vida. Que eles nos conheçam pelos frutos que produzimos e louvem a ti por isso. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura do primeiro e segundo capítulo do livro O Poder da Esposa que Ora Mensagens de Fé, escrito por Stormy O'Martin.